Sobre requerimento, deputado Enéas. Sobre o presidente. Deputado Senhor Enéas. presidente. Quero que ele permita. Deputado Senhor Enéas presidente. com a palavra. Estou dando a palavra ao deputado Enéas. Quero que Vossa Excelência me desse os 5 minutos, miseráveis 5 minutos, a que eu tenho direito por semana. Tem direito? Com a palavra, deputado Enéas, pela liderança do PRONA, por 5 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Raras vezes eu venho à tribuna. Acontece que ontem, a sessão da Câmara dos Deputados foi interrompida quando, de maneira súbita, abrupta, entrou no ar o pronunciamento de Sua Excelência, o Presidente da República. Eu estava no meu gabinete e assisti a todo o pronunciamento com cuidado e depois mergulhei no verdadeiro festival de aleivosias que ali estavam sendo pronunciadas. Eu estou falando dessas coisas, povo brasileiro, para que a população do nosso país perceba quanto é enganada, para que não haja a menor dúvida no que concerne aquilo de que vou falar. Quem dúvida tiver, estabeleça o acesso ao site www.tesouro.fazenda.gov.br. Assim, evitar-se-ão as diatribes histéricas de números apresentados como se representassem a verdade dos fatos. O que eu vou dizer está testificado no sítio eletrônico, a que se chama habitualmente site, do inglês, www.tesouro.fazenda.gov.br. O menor resultado no que concerne a investimento federal relacionado ao PIB, percentualmente, de Sua Excelência o ex-presidente, que já fez um governo muito ruim. O pior resultado dele é 1999, dá 0,7%. Sua Excelência o atual presidente chegou a 0,4% em 2003. Melhorou um pouquinho em 2004, foi 0,6%. 2005, última informação, novembro de 2005, 0,2% do PIB. Não venham os senhores áulicos do PT, do pior governo que o Brasil já teve, falar em investimento. É mentira! Sua Excelência, o presidente, diz no início do seu discurso, Sua Excelência diz: há poucos dias o Brasil zerou sua dívida com o FMI. Com isso deixamos de pagar juros. Que beleza! Aqui é preciso ter cuidado, porque a argumentação é especiosa, é enganosa, é falaz, é mendaz. Na verdade, encerrou-se mesmo a dívida, mas senhores, como os deputados todos, quero eu crer, conhecem o assunto, senhores brasileiros, a dívida pública, dividida em duas parcelas, a dívida interna e a externa, ela chega hoje à cifra assombrosa de mais de R$1 trilhão. A dívida que foi paga é uma fração da dívida externa, uma fração diminuta, é a dívida com Fundo Monetário, é verdade, mas acordemos, saiamos desse sono letárgico. A dívida com o FMI é aquela para a qual se pagavam os menores juros. O sistema financeiro internacional é um polvo do qual os tentáculos são representados também pelo Banco Mundial, pelo Banco Interamericano. Ou será que Sua Excelência, o presidente, pensa que todos que assistem ao seu pronunciamento são pacóvios, são iletrados? Sua Excelência diz que temos o melhor crescimento da massa salarial. É verdade, a massa
até pode estar crescendo. Mas o que é que representa isso? Se, e é preciso parar para pensar de novo, a população vem crescendo. Hoje é um nível menor, algo em torno de 2%, 1,4% talvez, bem menor do que já foi na década de 70, pelas políticas neomalthusianas impostas à população. Se a população vem crescendo... Para concluir, senhor presidente, com a atenção e o respeito que tem por Vossa Excelência, é fundamental esse pronunciamento para a nação. Se a massa salarial cresce, ela cresce porque o número de pessoas está aumentando, as pessoas que trabalham. Porque uma análise extremamente bem feita, a partir de números egressos da Secretaria de Tesouro Nacional, daquele sítio eletrônico, mostra, essa análise até em gráfico, mostra que a participação dos salários na renda nacional vem caindo há décadas e a inclinação da curva é maior no governo do PT. Paremos de tanta asneira, reconheçamos agora, e atenção, líder Rodrigo Maia, a desmoralização da casa não tem nada a ver, nada, senhor presidente, nada, meus colegas, com convocação. Farsa imposta pelo executivo, que quer ter os louros de dizer lá na frente que acabou com as convocações extraordinárias. Isso é o que o executivo quer, o desespero da população. E eu disse no Colégio de Líderes, é porque da nossa casa não viceja melhora para as condições sociais da população. Não há, isso sim, o povo há pouco tempo foi consultado e disse não ao desejo do executivo do desarmamento. O povo, na verdade, hoje, diz não à condução dos seus destinos. O povo se exprime da maneira que pode, não é por convocação. Isso é uma farsa. E para concluir, eu lembro aos senhores que o nosso colega, o deputado Roberto Jefferson, porque recebeu e disse 4 milhões, e o PT, que mandou pagar a ele, não tem culpa nenhuma, não vai ser apenado. Não, senhores, o caos, a causa visceral dos problemas está no executivo, está lá, e nós parlamentares estamos pagando o preço da desídia governamental. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu não vejo sentido na diferença. Estava conversando com os colegas para me inteirar da discussão. Se a questão do agente de saúde já está aprovada, eu não entendo que se estabeleça essa discriminação, dizendo-se que é temporária a ação dos agentes de endemia. Endemia é ligada a um local. A dengue, por exemplo, está aí o ano todo. No Brasil não há tanto frio, é verão e calor. É inimaginável que esses senhores percam o direito que os seus colegas já têm. Eu entendo que o texto deve ser mantido in totum, na íntegra. Mantenha-se o texto. Senhor presidente, a medida provisória em tela é mais... Faltou o som. A medida provisória em tela é mais um dos exemplos que testificam a mochinifada literária em que se constituem os atos egressos do governo. Eu não consigo entender que se misture no mesmo ato um aumento de verba para a educação, para a saúde, e que dentro do mesmo contexto se inclua uma verba para tropas no Haiti. É claro que nós não podemos ser contrários, uma vez ficou nítida a necessidade, há muito tempo, de que o sistema educacional, e na mesma ordem de ideias, todo o processo educacional receba o apoio. Feliz está o deputado Moronitó quando faz referência à situação triste, que já não é mais esdrúxula, porque passa a segurança também no país. Mas não há como votar contra, por absurdo que seja, mas isso está dentro do contexto...
está dentro do contexto governamental que prima habitual e rotineiramente pela inépcia em tudo aquilo que faz. O PRONA não tem opção, vota a favor, inclusive já também do mérito, o que não está em discussão aí. Iniciada a votação, com a palavra o deputado doutor Enéas. Tem a palavra, Vossa Excelência. 5 minutos para cada um. 5 minutos para cada um. Entendi agora. Desculpe. Estou aqui, povo brasileiro, hoje, diferentemente de todas as outras vezes em que falei do Brasil, de mim mesmo, especificamente da minha saúde. Esta é uma satisfação que devo a todos os meus eleitores. O diagnóstico de minha doença, que me afastou por um mês, é leucemia mieloide aguda. E eu reservei a mim mesmo o direito de fazer este comunicado no contexto de dia, hora e local que melhor me aprouvesse. Não é verdade, como foi noticiado, que fui internado de emergência, que estava dando aula e passei mal. O curso, o eletrocardiograma que ministro no Rio e em São Paulo, só iria começar no último dia de março. E estávamos no meado de fevereiro. Tudo começou com uma dificuldade de locomoção que, após a semiótica clássica, inclusive com ressonância magnética, consubstanciou-se numa vasculite na região poplítea. A sequência propedêutica selou o diagnóstico de leucemia mieloide aguda. Durante os procedimentos terapêuticos, o quadro se complicou com abdômen agudo e inflamatório. Levado ao centro cirúrgico com a suspeita de apendicite, diagnosticou-se uma tiflite, inflamação do seco, início do intestino grosso. Mais adiante, instalou-se uma pneumonia lobar direita e um quadro de anasarca, com edema dos membros inferiores, ascite e derrame pleural. No interregno, sucediam-se radiografias, tomografias, ultrassonografias, intervenções cirúrgicas para introdução de catéter e, por último, broncoscopia e gastrostomia endoscópica. Tive alta no dia 24 de março, prosseguindo o tratamento em regime ambulatorial. Pela primeira vez em 30 anos de exercício profissional, sem uma falta, sem um atraso, eu suspendi neste semestre o curso que ministro para cerca de 500 médicos no eixo Rio-São Paulo. Aqui meu agradecimento a todos os votos de estima e recuperação plena que recebi tanto do Rio quanto de São Paulo, dos meus alunos que compreenderam a razão de ser da minha ausência neste semestre. Estou de volta. Não me afastei e não me afasto 1 milímetro sequer das convicções que me trouxeram até aqui, que são a luta por um Brasil livre, soberano e independente dos grilhões que continuam mantendo o nosso povo, a nossa gente na escravidão. A chama da esperança continua viva. Sou pré-candidato à presidência da República e meu nome será homologado na Convenção Nacional do Partido em junho. Nunca imaginei que o fato de ter raspado totalmente a minha barba fosse notícia nacional. Mas, já que a mídia divulgou tanto esse fato, eu preciso dizer agora para os meus eleitores de todo o Brasil,
O importante é que, com barba ou sem barba, eu continuo sendo o mesmo. E nunca disse esta frase, nunca disse isto nesta tribuna. Meu nome é Enéas. Registro aqui meus agradecimentos a toda a equipe de médicos que conduziram o meu tratamento e aos paramédicos que lhes deram assistência, aos colegas desta casa e do Senado Federal, parlamentares e funcionários que me hipotecaram solidariedade e, em particular, ao nosso presidente digníssimo, deputado federal Aldo Rebelo, aos familiares que estiveram de plantão ao meu lado durante cerca de 30 dias, aos religiosos de todo o país, líderes católicos, evangélicos e espíritas que intercederam por mim junto ao Criador. Referência singular devo fazer a figura do meu amigo particular, vice-presidente nacional do PRONA, deputado federal doutor Elimar Máximo Damasceno, que esteve ao meu lado durante todo o sofrimento. Finalmente, numa palavra para o alto, quero agradecer ao Criador do Universo que, mesmo com todos os meus defeitos, atendeu às minhas súplicas e às dos meus amigos e me trouxe vivo a esta casa. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, povo brasileiro. Presidência reitera a alegria por ter de volta aqui o nosso combativo, deputado doutor Enéas, a quem todos nós admiramos pela coerência, pela coragem e pela capacidade com que defende as suas opiniões e as suas ideias. Para um comunicado importante de liderança do PRONA ao eminente deputado Enéas, que se utilizará agora da tribuna, haja vista que ele pretende fazer um importante comunicado à nação brasileira. Então eu pediria vênia aos deputados inscritos, porque, além de ser regimental, nós temos um apreço todo especial pelo eminente deputado Enéas, e ele, então, disporá do tempo regimental que o PRONA tem, que são 5 minutos, para fazer esse importante comunicado. Portanto, com a palavra, o eminente deputado Enéas, falando pela liderança do PRONA. Muito obrigado, senhor presidente. Comuniquei aqui ao povo brasileiro, no dia 5 de abril deste ano, que meu afastamento desta casa, no período de 22 de fevereiro a 3 de abril, deveu-se ao fato de ter sido eu acometido de um quadro extremamente grave que, em terminologia médica precisa, é descrito como leucemia mieloide aguda. Reafirmei também a minha pré-candidatura à presidência da República, anteriormente lançada no dia 19 de dezembro de 2005 em São Paulo, candidatura que seria ratificada na Convenção Nacional do PRONA, agora neste mês de junho. No entanto, apesar de o meu organismo ter apresentado o melhor resultado possível em face do tratamento a que estive sendo submetido, a ausência absoluta de neoplasia na medula óssea, exige-se, do ponto de vista médico, que, ainda no mês de julho, eu receba uma dose suplementar última da terapêutica quimioterápica específica. Assim como a cada ciclo correspondem cerca de 3 semanas entre internação e subsequente repouso, restar-me-iam para um processo de eleição presidencial apenas os meses de agosto e setembro para ir a todos os estados do Brasil, uma vez que, desde fevereiro, enquanto os demais pré-candidatos viajam pelo país, tenho dividido meu tempo entre o hospital e minha casa.
acresça-se a isto o fato de ser, neste momento, minha família, totalmente contrária à minha participação no pleito presidencial, em face do esforço extrênuo que deveria ser desenvolvido para, em tempo recorde, levar a ideia de um grande projeto de libertação nacional a todos os brasileiros. Finalmente, os membros do Diretório Nacional do partido do qual sou presidente, à unanimidade, pedem-me que volte a candidatar-me ao cargo de deputado federal por São Paulo, reservando para 2010 a luta pela presidência da República. Então, apesar de, indiscutivelmente, minha pretensão continuar sendo a disputa presidencial, pelo vazio de perspectivas no horizonte, pela absoluta ausência de esperança no cenário e no embate que se apropinqua, embora tudo isso, em face dos argumentos já aduzidos e que são irretorquíveis, comunico aqui, hoje, de maneira oficial, a retirada da minha pré-candidatura à presidência da República. No próximo, dia 23 deste mês, em São Paulo, o meu nome será lançado como candidato ao cargo de deputado federal. Muito obrigado, povo brasileiro, muito obrigado, os colegas, muito obrigado, senhor presidente.